Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora continuar no livro do profeta Jeremias, capítulo 12. É importante entendermos a situação que está o profeta agora. Ele já tinha passado, no capítulo 5, nas ruas de Jerusalém, em torno do templo. Ele já tinha visto que as famílias se reuniam, pais e filhos, para adorar os deuses das nações gentílicas. Ele já tinha denunciado no capítulo 7 a corrupção no sistema religioso, assim como a idolatria, assim como também os falsos profetas, os falsos sacerdotes, a depravação sexual da nação, a exploração dos pobres. Ele já denunciou todo o sistema corrupto do judiciário, assim como também as práticas de idolatria dos reis e dos nobres. Ele viu que não havia mais um justo na nação Sodoma de Judá. E ele exortando e pregando na nação, mostrando os pecados, assim como o Senhor falava, vá até o lugar e apregoa e profetiza para que a nação se arrependa. E ali no capítulo 7, diante dos nobres, reis, profetas, sacerdotes, ele mostrou o pecado da nação. E a nação não se arrependia. A prática do pecado era continuamente viva na vida dos indivíduos de Judá. No capítulo 11 agora, o Senhor mostra a conspiração que o povo estava para com o Senhor, Adonai, e para com o profeta. E aqui no capítulo 11, o povo da cidade onde ele nasceu, Anatot, queria matá-lo. Queriam tirar todo o rastro que poderia haver do único e verdadeiro Deus de Israel. Agora, iniciando no capítulo 12, o profeta está no colapso emocional. Provavelmente sem forças para continuar, sabendo que as próprias pessoas da cidade onde ele morava queriam matá-lo. Então nós vamos agora estudar o capítulo 12 na primeira parte, versículos 1 ao versículo 6, que o tema é: por que prospera os ímpios? Comecemos no versículo 1. Ó, justo és, Adonai, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Aqui o profeta Jeremias, diante daquela angústia profunda, diante de um desânimo profundo, ele inicia uma oração e ele começa a oração dizendo: Tu és justo, Adonai. E aqui ele não coloca em xeque se o Senhor é não justo. Ele está afirmando que o Senhor é justo. Ele não coloca em pauta a dignidade, não coloca em pauta o caráter de Adonai. Mas ele faz uma pergunta: eu sei que tu és justo, mas por que prospera os perversos, os ímpios? E por que eles vivem em paz? Se eles procedem de forma rebelde, que é o conceito aqui da palavra perfidamente. E aqui ele diz que ele entra num pleito contra o Senhor. O que é pleito? Ele entra para contender contra o Senhor. Imagine aquele momento que ele estava no colapso emocional. Ele tinha sido rejeitado pelos reis, nobres, pobres, ricos, profetas, sacerdotes. E agora o pessoal da própria cidade que ele estava queria matá-lo. Ele estava numa profunda depressão. E ele fala: eu preciso entender, Senhor, por que o ímpio prospera e eles vivem em paz. E ele continua esta oração no versículo 2: plantaste-os
e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Aqui no versículo 2 ele está dizendo que o Senhor tem o controle sobre os ímpios. Aqui no versículo 2 o profeta Jeremias está dizendo que o Senhor planta os ímpios, e os ímpios eles crescem rapidamente, dão frutos, e começam logo a praticar suas idolatrias, corrupções, roubos, homicídios, depravação sexual. E aqui no versículo 2 ele está dizendo que eles falavam continuamente de Deus, mas eles estavam longe de Deus. Eles eram religiosos, eles falavam de Deus, talvez todos os dias, quem sabe até em vários momentos, mas eles estavam longe do coração. Mas o Senhor estava longe do coração deles. E como nós temos visto isso nos outros capítulos, capítulo 7, capítulo 5, eram pessoas altamente religiosas. Frequentavam o templo de Salomão, cumpriam o sistema sacrificial, o sistema religioso, mas estavam longe. E aqui o profeta Jeremias, já no amargor da sua dor, ele diz: o Senhor planta, eles prosperam. Eles falam do Senhor, mas estão longe. No versículo 3, Jeremias continua: mas tu, ó Adonai, me conheces. Tu me vês, me provas e vês o que tem no meu coração para contigo. Arranca-os, quem? Os ímpios, como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Aqui o profeta Jeremias coloca em xeque com os ímpios. Ele exortava o povo ao arrependimento, pregava, profetizava. Ele estava sendo perseguido, às vezes tinha que se fugir, ele se isolava, ficava em solidão, sofria. E muitas vezes durante os textos anteriores nós vemos o colapso emocional. E aqui ele coloca em contraste com os ímpios que prosperavam, viviam em paz, gastavam dinheiro, frequentavam os templos, não precisavam fugir de ninguém, exploravam os pobres, praticavam depravação sexual, roubavam, matavam. E aos olhos do profeta Jeremias, nada estava acontecendo contra eles. E aqui aquela oração que vem do fundo da alma do profeta Jeremias: arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para a matança. Aqui o profeta está clamando por justiça. O profeta está clamando: eu preciso ver justiça. Eu não aguento mais ver o que eu estou vendo. Prova o meu coração. Olha o que eles fazem, olha o que eu faço. Vamos ver esses versículos 2 e 3 na Bíblia de Dave Stern, judeu messiânico, que diz: tu o plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe de seu coração. Contudo, Adonai, tu me conheces e me vês. Provas minha devoção a ti. Leva-os para longe como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Aqui é a oração do profeta Jeremias, dizendo: extermine os ímpios da terra, porque a iniquidade desta nação está muito grande. Versículo 4: até quando estarás de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. No versículo 4, o profeta Jeremias está dizendo que a terra, a natureza, está de luto. Aqui está dizendo que a agricultura, as plantações, as florestas, os animais, as aves já não suportam mais o pecado, a iniquidade do homem. A terra está gemendo por causa da iniquidade do homem.
E aqui ele pergunta: até quando, Adonai? Até quando, Adonai? Tu permitirás que isto continue? E aqui ele explica as razões, o porquê que a natureza está gemendo. Ele fala: por causa da maldade dos que habitam nela. Perecem os animais, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. O que isso quer dizer? Quer dizer que os iníquos, os ímpios, estavam dizendo que Deus não se importava nem com o bem e nem com o mal. Deus não estava se importando com nada, para ele era indiferente. Então aqui o versículo 4 termina dizendo: os ímpios dizem que para Adonai é indiferente tanto o mal quanto o bem, quanto a justiça quanto a injustiça. Está dizendo que ele não verá o nosso fim, para ele é indiferente o que fazemos. E o que o profeta Jeremias diz está totalmente de acordo com o que o apóstolo Paulo diz na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, capítulo 8, versículos 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Senhor Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Aqui o apóstolo Paulo está corroborando o que o profeta Jeremias disse. A natureza já não suporta. A natureza já não aguenta de dor por causa da iniquidade do homem. Vamos ver o versículo 4 na Bíblia de David Stern. Por quanto tempo a terra chorará e a relva do campo ficará ressequida? Os animais selvagens e os pássaros são consumidos pela impiedade dos que vivem ali. Pois eles dizem, ele não verá como terminaremos. Agora, versículos 5 e 6. O Senhor responde prontamente a oração do profeta Jeremias. Versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Aqui no versículo 5. Aqui no versículo 5, o Senhor está dizendo para o profeta Jeremias: se você já está nesse colapso emocional, com esta perseguição que você está tendo em Anatot, de homens que não possuem armas e nem cavalos, como você conseguirá enfrentar, competir? O Senhor está dizendo como Jeremias enfrentará os soldados em Jerusalém, que possuem cavalos e armas. Eles andam a cavalo e possuem armas. O Senhor colocará Jeremias para enfrentar o povo em Jerusalém, assim como os nobres, ricos, sacerdotes. Aqui Jeremias está no colapso emocional por causa da perseguição de morte que os próprios companheiros da sua terra natal querem fazer, querem matá-lo. Mas o Senhor está dizendo aqui, se você já está assim, como você vai enfrentar os soldados em Jerusalém? E o Senhor continua aqui no versículo 5. Se em terra de paz não sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Aqui o Senhor está dizendo, Jeremias, se você já está assim, em momentos de paz de Judá, imagine quando eu tirar a paz e entrar guerras sobre Judá, quando eu levantar a Babilônia para invadir, para rodear Judá.
matar, destruir, interferências políticas, pobreza, fome. E quando eu tirar a paz, como você vai enfrentar, Jeremias? Aqui o Senhor está respondendo a Jeremias da seguinte forma: Jeremias, tenha fé, porque dias piores virão. E você vai ter que enfrentá-los, Jeremias. Aqui o Senhor está exigindo fé, fé. Aqui o Senhor está exigindo fé de Jeremias. Fé, Jeremias, porque dias piores virão e você vai ter que ir até em Jerusalém. Você vai ter que enfrentar soldados, reis, nobres, poderosos. Vamos ler o versículo 5 na Bíblia de David Stern. Se os que correm a pé o cansaram, como competirá com cavalos? Você pode sentir seguro em uma terra de paz, mas o que fará na mata fechada do Yarden? Aqui o Senhor está usando uma referência à floresta do Jordão. O Yarden. A floresta do Jordão é a parte mais baixa e densamente arborizada do Vale do Jordão, onde viviam animais selvagens. Então o Senhor está dizendo, usando como referência o Yarden, que Jeremias seria levado para o lugar onde haveria animais selvagens. Aqui o Senhor está exigindo de Jeremias para que ele seja forte, para enfrentar dias piores. Versículo 6. Porque até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles ainda que te digam coisas boas. Não te fies deles ainda que te digam coisas boas. Aqui agora, o versículo 6, o Senhor está dizendo que os próprios inimigos de Jeremias estarão dentro da própria casa dele. Os próprios irmãos de sangue dele se colocariam contra ele e tentariam capturá-lo e talvez até matá-lo. Aqui o Senhor está dizendo, não confie, ou seja, não te fies neles, mesmo que eles digam palavras bonitas ou coisas boas. Porque eles saem gritando contra você. Eles anseiam te capturar. Eles são os teus próprios inimigos. Então, Jeremias, dias maus virá sobre a sua vida, mas persevere, tenha fé, porque eu estou contigo. Aqui o Senhor não explica as razões por que prospera os ímpios. Aqui o Senhor, nessa primeira parte, não explica as razões por que Ele planta os ímpios e permite que eles cresçam, que eles prosperem. O Senhor não responde o que o Jeremias queria ouvir. Não responde o que o profeta Jeremias queria ouvir, mas ele responde. Mas o Senhor responde que haveria lutas muito maiores do que o profeta Jeremias poderia entender, e ele deveria enfrentar todos eles, sem exceção. Ele deveria ter fé e suportar a dor, suportar as adversidades. No versículo 12 e 14 do mesmo capítulo, na segunda parte, o Senhor fala qual será o fim dos ímpios. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada de Adonai devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Versículo 14. Assim diz Adonai acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá
arrancarei do meio deles. Aqui o Senhor está dizendo que tanto as nações gentílicas quanto a própria Sodoma Judá, assim como todos os ímpios de toda a terra, seriam destruídos. Então o Senhor não responde o porquê que Ele coloca ímpios sobre a terra, faz com que eles prosperem e vivam em paz. Mas o Senhor responde no decorrer do capítulo que o fim deles será a morte. Assim como também nós vamos para Provérbios, capítulo 11, versículos 6 a 9, que diz: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos rebeldes serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua herança, e a sua expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Vamos também agora para o capítulo 12 de Provérbios. Capítulo 12 de Provérbios, versículos 5 a 7. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Os perversos serão derrubados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Jeremias tinha um chamado, e este chamado exigia que ele enfrentasse políticos, ricos, poderosos, pobres, soldados, desarmados, como nós vimos no capítulo 1. Mas o Senhor prometeu a ele que ele viveria e ele enfrentaria todos. E todos cairiam e ele sobreviveria. Por que prospera os ímpios? O Senhor responde de forma a advertir Jeremias quanto à oposição ainda mais vigorosa do povo em Jerusalém. Então, diante da pergunta de Jeremias, o Senhor responde: tenha fé, porque dias piores virá sobre esta nação. No versículo 6 dessa primeira parte, o Senhor termina citando Provérbios. Não te fies deles ainda. Não te fies deles ainda, que te digam coisas boas. Aqui Adonai está citando Provérbios, capítulo 26, versículo 25. Quando te falar suavemente, não te fies nele, não confies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Então aqui, o Senhor está dizendo que mesmo que a própria família dele falasse coisas bonitas, não deveria confiar neles. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.